costureiras, como vocês estão? Estão gostando das aulas até aqui, dos vídeos? Hoje já é a quarta videoaula da série de 5, né, da semana do ateliê de costura, já está chegando ao fim. E aula passada a gente falou sobre o atendimento e sobre algumas formas de como cobrar pelo serviço e pelo produto que você oferece. E hoje a gente vai falar sobre as outras etapas do processo de produção. Eu sempre falo e vou repetir que eu espero que vocês já tenham lido a apostila para ter uma base sobre o assunto. E hoje a gente vai continuar comparando as etapas aplicadas pelas grandes confecções ao nosso pequeno ou médio ateliê. Vamos começar falando sobre o desenvolvimento técnico da peça, e isso envolve vários passos, né? Após o atendimento, após as informações colhidas, né, no momento do atendimento, com a definição do que deve ser feito ali, da escolha da cliente, os próximos passos são internos, né? A maioria deles agora depende da gente mesmo, então a cliente já pode ser dispensada. E a primeira coisa, o primeiro passo interno é fazer a ficha técnica do produto. Faz parte do desenvolvimento técnico, né? Eu já falei um pouco da ficha técnica em vídeos passados e acho que até deve ter post nas redes sociais sobre isso. E hoje eu vou explicar direitinho o que é, né, e para que serve. O intuito da ficha técnica é o planejamento da peça, tanto de custos quanto das sequências operacionais que a peça irá passar. Com a ficha técnica bem feita, a gente evita o desperdício de material ou que falte algum material também, porque é possível que a gente calcule exatamente a quantidade de cada coisa ali a ser usada com antecedência. Uma boa ficha técnica, ela deve possuir as principais informações sobre a peça. Ela tem que ser rica em detalhes, não são mais aquelas informações sobre a cliente, né? Detalhes sobre a cliente. Agora é estritamente técnico, é sobre a peça, sobre como que a gente vai construir aquilo, o que a gente vai precisar, quantidades, de que maneira que vai ser montado, né? Então vamos lá, vamos falar agora sobre quais as informações mais importantes que uma ficha técnica deve ter. De suma importância, a primeira informação que deve conter na ficha é o nome da peça e o número da grade, né? Se ela for por graduação, que é PMG ou 36, 38, enfim. Então tem que ter o nome da peça e o número da grade. Por exemplo, uma saia godê número 38, um vestido tubinho tamanho 40. E se for sob medida, vai conter o nome da cliente e vai dizer se é sob medida mesmo, vai dizer que tem uma ficha de medidas, enfim, da onde que saiu ali aquele tamanho. Essa informação é muito importante. Lá na apostila tem um exemplo de ficha técnica já preenchida com um personagem fictício, com um cliente fictício, para vocês terem uma ideia, se vocês quiserem ir acompanhando o que eu estou dizendo. Na ficha a gente também tem que ter o desenho técnico. É diferente daquele desenho criativo que é feito no croquis, que é para chamar a atenção da cliente, né? Que é feito ali, a gente tenta representar o caimento que o tecido vai ter. Não é esse tipo de desenho. O desenho técnico, ele é reto mesmo, parece até um desenho de criança às vezes, mas ele contém todos os detalhes da peça, em medidas mesmo. Se você puder ali fazer até na escala, né? Quem não souber o que significa fazer um molde em escala pode procurar, mas é basicamente diminuir o molde com exatidão. Então, assim, se você puder fazer o desenho da forma mais detalhada possível, constando ali quantos centímetros vai ter um bolso, por exemplo, se vai ter recorte, se vai ter dobra, quantos centímetros a vira da barra, enfim, todos os detalhes técnicos da peça, tá? Lá na apostila o desenho tá feito também, tem flechinhas assim indicando exatamente quais os detalhes. Se vai ter pesponto, você pode desenhar o pesponto, fazer uma flechinha e escrever, enfim, esse é o desenho técnico. Também tem que conter na ficha técnica todos os materiais que serão utilizados e as exatas quantidades. Você pode também colocar informação sobre os fornecedores, deve colocar o valor que foi pago, tanto o valor unitário quanto o valor total. Por exemplo, um cetim de R$23 o metro, mas eu só usei 80 centímetros, então você vai colocar o valor do metro e o valor equivalente a 80 centímetros. Tudo isso é muito importante para que você saiba exatamente quanto você gastou na peça, para que talvez você não saia no prejuízo, né?
Outra coisa que é legal também colocar é o número de partes em que ficou dividido o molde interpretado. A gente, depois que faz o molde ali da roupa, antes disso a gente vai calcular na ficha técnica. Por exemplo, um molde de uma calça. Eu sei que eu terei o molde, né? Não a calça, mas o molde terá uma parte da frente, uma parte das costas, provavelmente um bolso, o bolso lateral. Então, quantos pedaços de papel diferentes envolvem esse molde? Aí eu coloco na ficha técnica também, porque isso ajuda na hora de armazenar. Eu vou armazenar esse molde, o dia que eu for utilizar de novo, principalmente para quem trabalha na grade, né, para vender produtos, eu vou saber se falta algum pedaço ou não daquele molde, para que eu não comece ali a cortar a peça e tenha uma surpresa inesperada, né? Enfim, quanto mais informações, maior a chance de acerto na sua produção. Na apostila tem mais informações detalhadas e tem o exemplo lá para vocês verem. Eu espero que vocês estejam acompanhando, porque sem dúvida uma das partes mais importantes do nosso sistema de organização, do nosso método de organização, é esse preencher a ficha técnica, para que haja um cálculo exato de custos, para que a gente saiba quanto tempo levaremos na peça, até para poder cobrar de maneira mais justa ao seu cliente, tá bom? A próxima etapa, já com a ficha técnica em mãos, né, preenchida, vamos para a modelagem. A modelagem eu acho que não preciso nem falar, né? Todo mundo que tem ateliê aqui é meio que óbvio que modela, assim. Tem muita gente que gosta de costurar sem modelar, mas eu acho realmente muito arriscado. Então, a próxima etapa é a modelagem, que é nada mais do que o projeto da roupa. Uma peça bem feita, né? Uma peça construída com perfeição, ela é com certeza sempre feita primeiro no papel. Ela é calculada, planejada, para só então ir para a etapa do corte. Assim, continuamos, né, na linha de raciocínio de evitar o desperdício de material, porque na hora de cortar ali você vai distribuir o molde em cima do seu tecido, seja no infesto ou não, para que você consiga saber, para você ter um melhor aproveitamento desse tecido, né? Para não cortar aí aleatoriamente e acabar perdendo, desperdiçando muito. Eu vou falar um pouco agora sobre modelagem e como eu costumo trabalhar essa etapa no meu ateliê. Já é um hábito meu, desde formação mesmo, porque eu acho que eu ganho muito tempo com essa maneira de trabalhar. Se a cliente vem pela primeira vez, se ela é a primeira confecção que eu faço para ela, né, o primeiro produto que eu faço para ela, eu faço o molde base dela, né, de acordo com as medidas, e eu copio em TNT, sabe aquele tecido não tecido que é bem baratinho, acho que é R$1 o metro. Tem gente que gosta de fazer no algodão cru, tem gente que gosta de deixar no papel mesmo. Eu gosto de deixar no TNT porque eu acho mais resistente que o papel, ele não amassa tanto e eu consigo usar muitas vezes para fazer outras cópias, porque ele acaba não rasgando. O papel, se você passa a carretilha, ele acaba rasgando, né? E o TNT dura um pouco mais. Eu gosto de armazenar esse molde de TNT junto com a ficha dela de medidas. Eu coloco tudo num saquinho e coloco numa gaveta, ou eu penduro, não tem aqueles cabides que tem os pregadores? Eu penduro os saquinhos assim e coloco. Eu já guardei isso de várias formas, todas elas são muito válidas. No vídeo passado eu mostrei para vocês algumas fichas que eu uso, né, de cadastro com informações pessoais, outra para controle de encomendas e essa de medidas. Então tá aí por que a importância dessas fichas serem separadas, né? Então eu faço o cadastro da cliente com dados pessoais, telefone, endereço, número de documento, enfim, tudo que for necessário aí para você usar. Essa ficha, eu não posso deixar ela correndo por aí junto com moldes e com etapas do processo. Então essa ficha ela é armazenada numa pasta específica, né? Aí depois disso eu tiro as medidas, que é a ficha que eu armazeno junto com o molde, porque não adianta eu colocar o molde no saquinho e deixar guardado sem identificação. Então eu uso a ficha na frente como identificação. Tem aqueles saquinhos transparentes, né? E a ficha de encomenda é o que vai com o tecido. Cada vez que eu faço alguma coisa para ela, eu não preciso ficar rodando essa ficha de medidas, né? Porque se eu faço a ficha de encomendas e se eu tenho um molde base,
provavelmente eu não vou ficar usando essas medidas. Eu vou pegar a ficha de encomenda, vou anotar, né, vou transcrever alguma informação importante, né, que tem ali na ficha de medidas, mas eu vou utilizar a ficha de encomenda para aquela peça específica. Deu para entender? Será? São etapas diferentes, então não é legal que eu, na minha visão, né, não é legal que eu tenha uma ficha só para tudo, porque se eu perco uma delas, eu perco todas as minhas informações, né? E a gente sabe que como consumidor é às vezes um saco ter que ficar correndo atrás de informações pro lojista, né, ou pro comerciante. Então, cada um que lide com a sua organização, com as suas bagunças, né? Então, todas as minhas etapas são sempre muito bem identificadas. Quando eu faço, assim que eu faço um molde, uma modelagem, eu guardo o molde base lá com a ficha de medidas, né? E junto com o tecido ali para corte e já com o molde de papel, com as coisas específicas daquela peça, eu coloco a ficha de encomenda, que é essa ficha que vai me acompanhar até no momento da finalização e até a entrega, porque ela vai assinar a entrega, eu vou anotar a data da entrega. Então depois eu armazeno junto com as outras fichas dela, tipo assim, eu não jogo fora, eu vou armazenando essas fichas lá no saquinho do molde base, né? Pra eu ter um arquivo assim, mas utilizando mesmo no momento apenas a ficha da peça em questão, tá bom? Se a cliente já for uma cliente antiga, como eu disse, eu já tenho o molde base dela, e se ela for uma cliente nova, daí eu faço a base e faço esse método, né, de cópia no TNT. Aí você deve estar se perguntando, mas e se a cliente engorda? E se a cliente emagrece? E se as medidas da cliente mudam por algum motivo? Então, essa forma de trabalhar eu aplico para clientes assíduas, aquelas clientes que vêm sempre ao meu ateliê, que prezam pelo meu serviço e estão sempre por ali pedindo alguma coisa ou pedem uma peça pelo WhatsApp. Isso também ajuda com que ela não precise vir sempre ao meu ateliê. Ela manda uma foto ou o que ela quer, conforme a gente vai atendendo as clientes, a gente vai criando uma relação mais estreita com elas. A gente vai conhecendo os gostos dela. Então acaba que muitas vezes a cliente manda só uma mensagem pelo WhatsApp mesmo, olha, faz isso aqui, eu preciso, a conversa toda, o atendimento é tudo pelo WhatsApp. E ela vem somente no momento da prova. Então olha aí que facilidade, né, de ter aí o molde base dela pronto. E se a cliente passa, sei lá, 2 ou 3 meses sem me ver e por algum motivo eu atendo ela novamente depois de muito tempo, aí sim eu peço para que ela tire as medidas novamente, né? E quando a cliente é assídua, não é que ela não vá mudar de medidas, mas conforme a gente vai fazendo as provas nas roupas, a gente vai percebendo se aquele molde ele tá mais apertadinho ou se ele tá mais largo, e a gente vai adequando esse molde. Então é um trabalho de dia a dia mesmo, de prestar atenção e, como eu disse na aula passada, de ter aí uma atenção especial com o seu cliente, porque é ele quem gera o seu fluxo, então é imprescindível que ele seja bem atendido, que ele esteja sempre satisfeito, tá bom? Agora, voltando às etapas, a gente já fez a modelagem, a gente fez a ficha técnica, fez a modelagem e agora é a hora de cortar a peça. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, né, de corte hoje, porque não é esse o objetivo do curso, do vídeo. Você vai seguir a sua forma de trabalhar, mas eu quero deixar claro também a importância da atenção nesse processo, né, porque facilita muito com que não tenha erros, não tenha desperdícios de tecido, porque uma peça que você corta errado é um desperdício, com certeza, de tecido e um prejuízo se você tiver que repor aquele tecido, né? E após o corte, a gente vai para pilotagem, ou seja, o fechamento da peça para prova, né? Você pode, uma dica, eu também não vou entrar em detalhes técnicos, mas uma dica bem legal é você fechar ela no ponto grande da máquina, né? Depende da peça, claro, mas você pode fechar ela no ponto grande da máquina, fazer a prova e se tiver tudo certo, você só tira aquela linha depois e passa a costura certa, né? Mas se tiver que fazer algum ajuste, é mais fácil de desmanchar para refazer. O importante de todas essas etapas é que haja uma atenção quanto às datas. O que eu indico para vocês
é que na ficha de encomenda tenha certinho a data, você se policie para preencher direitinho a data de entrega, marcar com antecedência uma data de prova, porque essa ficha técnica, né, essa ficha de encomenda é que vai ser a base de vocês, como se fosse uma agenda mesmo. Você pode ter lá, o planner ele tem uma agenda, ele acompanha uma agenda mesmo diária, assim, você vai imprimir as folhas conforme sua necessidade, mas é legal que você também tenha esse controle na ficha, né, que você deixe junto ali com o produto, ou com o tecido, ou com o molde, para que você não se perca ali em meio às datas, o que é mais urgente, o que é menos urgente. Às vezes a gente acaba fazendo um produto que é lá para uma data futura e deixando uma urgente, né? Então a gente pode ter esse cuidado, assim, essa ficha facilita muito esse controle. A próxima etapa que a gente vai falar é sobre a prova, né? Pra gente marcar a prova com a cliente. E nesse momento, os cuidados, né, os pontos a serem prestados atenção, assim, são muito relacionados à etapa do atendimento. Você vai observar mais do que a vestibilidade da peça, de como a peça está feita ou o caimento dela. Você vai observar principalmente a linguagem da sua cliente, tanto verbal, né, o que ela fala, se ela tá gostando ou não, quanto no jeito, porque às vezes ela até fala, ai, tá legal, mas o jeito dela diz que ela não está gostando. Então tenha atenção, você não precisa agradar, aliás, você precisa agradar, mas erros acontecem, e seja honesto com você mesmo. Caso aconteça um erro, você veja que ela não está gostando, que ela não está contente, seja honesto, tenta resolver o problema da melhor forma, tranquilize a sua cliente para que ela não fique mal, não fique com raiva, não fique brava. Então, assim, conversa é a melhor solução para tudo mesmo, né? Não tem nada que a gente não possa consertar. E se não tiver conserto, a gente faz de novo, porque esse é o nosso trabalho e é fundamental, assim, que a gente faça bem feito. Errar é humano, essa frase é o clichê mais aplicável a tudo nessa vida. Errar é humano, perfeitamente humano. Todo mundo erra. Só que o defeito maior é você não cuidar para consertar, né, o seu erro. Então eu peço a atenção de vocês para esse ponto, assim, de vocês observarem mesmo a cliente, porque às vezes o que ela diz verbalmente não é exatamente o que ela está sentindo, tá bom? Agora, se a prova foi bem sucedida, se não há alterações, né? Se tá tudo certinho, que é como a gente espera sempre que esteja, porque se as outras etapas foram feitas todas com muito cuidado e atenção, provavelmente a prova vai ser um sucesso, né? E daí é só finalizar a roupa mesmo. A tendência natural, né, dos seres humanos, assim, e eu vou falar em particular da minha profissão, né, de costura, é que quando a gente vê que a prova deu certo, a gente tende a dar uma relaxada, né? A gente fica mais tranquilo e acha que a coisa mais simples do mundo ali é a finalização. Agora é o de menos, agora é só finalizar. E eu peço para vocês prestarem atenção nesse ponto, porque não é isso. Não dá para relaxar enquanto a peça não estiver realmente finalizada, porque qualquer errinho nessa etapa pode botar a perder todo o resto, e daí é um transtorno danado, tanto financeiro quanto do tempo da sua cliente, talvez tenha que provar de novo. Então vamos prestar atenção aí na finalização, fazer tudo assim com muito carinho, muito cuidado. Não é hora de ter pressa, né? O próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a distribuição das tarefas, como a gente pode distribuir as tarefas de maneira a organizar o nosso cotidiano de uma maneira mais tranquila, para não ficar sobrecarregada. Então tenha calma nessa etapa, né? Faz tudo com carinho e finaliza assim da melhor forma, para que ela sinta ali um amor mesmo que você colocou, porque eu tenho certeza que todos que trabalham com isso trabalham com muito amor e por amor, porque é uma profissão complicada, né? A gente sabe aí as dificuldades, eu não vou entrar nesse assunto, mas se a gente fizer tudo com amor já é um bom começo, né? Entrega uma peça limpa, dobra ela direitinho, embala, se puder passar, deixa passadinho. Uma dica legal que eu já falei pra vocês é sobre a sacolinha. Vocês podem fazer sacolas com os retalhos que sobram das encomendas. Eu também costumava fazer no meu ateliê, eu vou dar uma dica agora, assim, que é uma coisa que fazia muito sucesso quando eu aplicava. Quando tinha boas oportunidades de tecidos baratos,
eu comprava, principalmente tricoline. Eu achava assim, resto mesmo de tricoline nas lojas, tecido às vezes que tá envelhecido, que eles fazem uma queima de estoque. E eu fazia sacolinhas desses tecidos e eu mandei fazer um carimbo com a minha marca. Eu vou ver se eu encontro alguma foto dessa marca carimbada para vocês. E eu carimbava tanto as etiquetas quanto dentro da sacola. Para cliente que gostava, eu carimbava fora, eu fazia a sacola dupla face, enfim. As sacolas, elas se tornaram meio que um item colecionável. Então, cada vez que a cliente tinha um produto meu, ela tinha uma sacola diferente e acabava com fazer propaganda da minha marca. Eu falei lá no primeiro vídeo sobre, no segundo vídeo, sobre marca, sobre identidade visual, e esse era o momento de eu reforçar a minha marca, porque ela levava a sacolinha com a minha logo estampada, né, com o meu nome estampado, então ela lembrava de mim também em outros momentos, e eu recebia muitas indicações através dessa sacola, porque a cliente acabava usando a sacola em outros momentos, piscina, mercado, feira, e daí eu fazia de vários tamanhos para caber todo tipo de encomenda. Então, que linda essa sacola, ela é da Cecília, ela costura tão bem e tal, e era bem legal, assim, eu recebi um carinho por isso, assim, é uma ideia bem interessante para vocês. E o carimbo é baratinho, gente, na época eu paguei R$12, e como eu carimbava com tinta de tecido, então eu tinha etiquetas e sacolas carimbadas de todas as cores, era bem interessante mesmo. Enfim, são muitas possibilidades, essa é só uma das ideias, né? Bom, eu espero que vocês tenham entendido as etapas que eu expus hoje. Hoje o vídeo foi um pouco mais curtinho, eu acho, né? Lembrando que vocês podem enviar as dúvidas, que eu vou anotar todas elas. O grupo do Telegram tá aqui para isso, pra gente trocar essas ideias. E ao final de tudo eu vou reunir as dúvidas e responder as mais pertinentes e as dúvidas mais frequentes, né? Mais comum a todos. Eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente o tempo é curto, eu tenho que resumir todos os assuntos, não falo tudo que eu gostaria, tenho que dar uma segurada mesmo assim. Mas o projeto está só no começo, né? E a gente vai ter muita oportunidade pela frente. Eu agradeço muito mesmo a cada um de vocês. Amanhã é a nossa última aula e eu acho que é uma das mais importantes, porque é onde eu vou tentar passar para vocês como distribuir tudo isso que a gente conversou nessas 4 aulas, diante da rotina mesmo. Amanhã é realmente a parte da organização da rotina, a distribuição das tarefas. É tudo muito simples, já tá lá na apostila para quem já leu, mas é uma grande oportunidade assim da gente entender melhor como tudo funciona e pra gente não ficar tão sobrecarregada, né? Pra gente ficar mais feliz aí com a nossa profissão, render mais profissionalmente e ganhar mais dinheiro, né? Que é o objetivo de tudo. Fiquem com Deus e até amanhã, até o próximo vídeo. Muito obrigada!